Olá, pessoas! Eu sou Rafael Mendes, professor de Linguagens do Atena Educação, e hoje a gente vai resolver a questão 12 da prova azul do Enem 2021. Então, vamos lá! Bom, então vamos à questão. O texto dessa questão, no caso, é uma imagem, certo? A gente tem aí essa comparação entre uma garrafinha PET e um cachorrinho, né? E o cachorro. E aí vem a inscrição. Esse PET é descartável. Esse não. Abandono é crime. E ali a lei federal correspondente. E aí, indo ao enunciado da questão, ele diz pra gente: a associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa e do cão configura recurso expressivo que busca, letra A, estimular denúncias de maus tratos contra animais. Letra B, desvincular o conceito de descarte da ideia de negligência. Letra C, incentivar campanhas de adoção de animais em situação de rua. Letra D, sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. Letra E, alertar a população sobre as sanções legais acerca de uma prática criminosa. Bom, o enunciado trata de quê? Da associação entre texto verbal e imagem, ou seja, texto verbal e texto não verbal, linguagem não verbal. Esse é o assunto da minha questão. O texto verbal é o quê? São as palavras, é o texto escrito que ele traz, certo? Então, ali, quando ele diz que esse PET é descartável e esse não. Então, o texto, né, ele parte ali de pronomes demonstrativos. Esse PET é referência à garrafa e esse, né, não. O esse não faz referência ao cachorro, certo? Então, precisamos ter muita atenção a essa relação entre o texto e a imagem ali, né? Como o texto se relaciona a um objeto e o outro texto se relaciona a um ser vivo, a um animal. E aí tem um acréscimo a outra parte do texto aí dentro da imagem, é a referência ao crime que é, né, que constitui o abandono de animais. Ok? E, bem, se ele está utilizando o texto principalmente aí, ó, para distinguir o que se pode ser feito com uma garrafa PET, né? Uma que é considerada descartável e a outra não, né? A nossa resposta mais adequada para essa relação estabelecida é a relação apontada ali no meu enunciado, o foco é justamente isso, é a combinação desse texto com essa imagem, né? Seria a nossa letra D, sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. Partindo de quê? Dessa oposição entre o fato de você poder descartar uma garrafa e não poder descartar um animal, certo? Estabelecendo essa oposição. Acredito que as outras opções dificilmente vão ser cogitadas como resposta, talvez à exceção da letra E, que fala sobre alertar a população sobre as sanções legais acerca de uma prática criminosa. Afinal de contas, tem ali a inscriçãozinha embaixo, né? Abandono é crime. Então, é, o, a imagem também faz isso, certo? O texto da minha questão também alerta sobre as sanções legais. Está indicando ali que o abandono de animal é crime. Beleza. Mas repara que ah, o enunciado pergunta sobre a relação entre a linguagem verbal e não verbal. O texto que aparece e a imagem da garrafa e do cão, certo? Repare que eu nem preciso da imagem para entender a mensagem passada pelo enunciado abandono é crime. Agora, sem as imagens, a frase esse pet é descartável, esse não, essas duas é, locuções aí, não tem sentido algum. Eu preciso realmente da combinação de texto e imagem para entender, certo? Então é a essa informação que o enunciado se refere, não à questão do abandono ser crime, a prática criminosa, certo? E aí a melhor resposta fica sendo de fato a nossa letra D. Beleza? Então é isso. Questão 12 resolvida, a gente fica por aqui e fala pra gente se esse vídeo te ajudou. Tá legal? Comenta aí pra gente. Então é isso. Aquele abraço. Até a próxima.